Boa noite, galerinha. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? De boa? Agora à noite eu vou compartilhar com vocês, falar sobre o mutualismo. O mutualismo é uma associação de duas espécies na qual ambas se beneficiam. Às vezes, a associação entre as espécies é obrigatória para a sua sobrevivência, outras vezes não. Em qualquer caso, havendo benefício mútuo, falaremos em mutualismo. Um exemplo clássico dessa interação biológica ocorre no grupo dos líquens, que são constituídos de algas e fungos, que vivem em estreita associação. As algas clorofiladas realizam a síntese da matéria orgânica, que o fungo utiliza como alimento. Por sua vez, o fungo retém uma umidade e fornece à alga proteção. Essa combinação de propriedades permite que o grupo dos líquens seja muito bem sucedido, sobrevivendo em ambientes em que nem alga nem o fungo, isoladamente, encontram condições de vida. Lembre-se que em algumas sucessões ecológicas, os líquens são os organismos pioneiros, ou seja, os líquens são os primeiros ali a colonizar o ambiente. Por exemplo, vamos supor que o ambiente seja um ambiente degradado, um ecossistema degradado. Os fungos, eles vão dominar aquela região ali, e ao tornar apto aquele ambiente para outras espécies, ele vai atrair novas espécies de insetos, espécies de pequenas árvores, pequenos arbustos, que com o passar do tempo vai se adaptando, aí atrai árvores maiores, que com o ambiente está ali se tornando um ambiente propício para a vida, porque antes a vida, tipo assim, num ambiente degradado, por exemplo, um pé de manga, por exemplo, uma manga cair no solo e brotar num ambiente degradado é difícil, porque o ambiente degradado está ali compactado, ali tá bem judiado, Então esses fungos, esses líquens, eles são chamados de pioneiros. Por quê? Porque eles ajudam a atrair outras espécies que vão ali se adaptar naquele ecossistema. Aí atraindo outras espécies de plantas, que vai atrair outras espécies de pequenos arbustos, Esses arbustos, muitos deles, provavelmente alguns terão flores, e as flores atrairão insetos polinizadores, e assim vai atraindo uma sucessão de espécies, uma sucessão de organismos, até que por fim aquele ecossistema se torne propício para a vida. Então os fungos são importantes porque eles são os primeiros a colonizarem um ecossistema que foi degradado, que foi compactado, foi ali. Outro exemplo interessante de mutualismo, já citado na descrição do ciclo do nitrogênio, é a associação entre as bactérias do gênero Rhizobium e as raízes leguminosas, como feijão. Como você já viu, essas bactérias vivem em nódulos das raízes e usam o nitrogênio para produzir amônia, que pode ser utilizada pela planta para a fabricação de aminoácidos. As bactérias... O cachorrinho pediu para brincar com ele. As bactérias, por sua vez, utilizam a matéria orgânica para a produção produzida pela planta, produzida pela planta. Um outro caso de mutualismo é o dos ruminantes, que abrigam em seu grande
e complexo estômago muitas bactérias indispensáveis para a digestão de celulose. E um vertebrado fabrica enzimas de células, não tendo, portanto, a capacidade de degradar a celulose. Essas bactérias que fabricam enzima possibilitam os ruminantes a assimilação da celulose e recebem uma parte de substância como alimento. Ou seja, como funciona mais ou menos o sistema dos ruminantes, né? Nós, seres humanos e os animais, a gente não tem a enzima que digere a celulose, né? Então o que acontece? Esses organismos, né, esses ruminantes, no organismo deles, né, em um dos estômagos deles, se eu não me engano, ele tem 4. Esses animais têm quatro estômagos. Então o que acontece? Num desses estômagos, onde ficam as bactérias, quando o animal ele come o capim, aquela parte ele vai para dentro do organismo, né, do animal. Aquelas bactérias elas vão digerir, né, aquela parte ali da folha, né, as bactérias vão ajudar na digestão, né, digerir a celulose. Aí volta para o animal volta a mastigar. Aí volta para o intestino, né, onde tem essas bactérias. Aí fica o seguinte, vai e volta. E nisso, né, e nesse processo, né, o alimento passa para outros cantos para os outros intestinos também, para os outros órgãos também. Até que por fim o animal consegue digerir todo o alimento. É por isso que fica. Quando você vê um boi assim ali deitado ali no pasto ali, né? Deitado, mastigando ali, ele tá como se estivesse regurgitando, né? É como se aquele alimento que volta do estômago onde estava a bactéria, volta para o animal volta a mastigar, né? mastigar, mas a saliva ajuda, né? Ali a dissolver um pouco, aí volta para o intestino onde tem as bactérias, aí volta para o animal, volta para o intestino, volta para o animal, volta para o intestino, até o animal conseguir digerir, né, aquele capim, né? Deixa eu ver. É comum encontrarmos em nossas praias o caranguejo paguro, também chamado de Bernardo eremita. Esse animal vive dentro das conchas vazias de moluscos que ele carrega. Ao se locomover, muitos desses caranguejos se associam a anêmonas, que se instalam sobre a concha. Os tentáculos das anêmonas afugentam os predadores devido às substâncias urticantes que produzem. Dessa forma, o paguro obtém maior obtenção. Já a anêmona, que normalmente vive presa às rochas, aumenta sua área de obtenção de alimento para ser levadas para passear. Olha que interessante, gente. Pelo caranguejo. Além disso, aproveita os restos alimentares do paguro, né, do caranguejo. Tanto a anêmona como o caranguejo podem sobreviver um sem o outro, porém sua associação facilita a vida de ambos. Ou seja, de uma certa forma, um ajuda o outro, né? A anêmona protege o caranguejo, né? E o caranguejo dá tipo assim, serve de Uber. O caranguejo serve de táxi da anêmona, né? Só faltou a anêmona falar assim: táxi é aqui mesmo, é por aqui mesmo. Só pra falar de uma forma mais didática, tá, gente? Porque na natureza, tipo assim, no mar, assim, a anêmona, ela não vai sair pedindo carona, né? A anêmona não vai sair apontando o dedo como se fosse pedir um táxi, né? A anêmona não vai sair pedindo táxi.
na natureza isso não tem nada disso não, gente. Eu falei assim, mas eu falei de uma forma mais lúdica possível, para poder vocês poderem associar melhor, tá, gente?